Hoje, quinta-feira, faltam apenas 3 dias para a eleição de 2 de outubro. Eleições 2022. Eu já começo falando sobre o debate, porque os candidatos à presidência da República jogam hoje à noite as últimas cartas publicamente no primeiro turno da campanha eleitoral. Os 7 convidados, Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Padre Kelmon, Felipe Dávila e Soraya Tronic, confirmaram presença no debate que é produzido pela Rede Globo. Bolsonaro tem o objetivo de fortalecer as acusações de corrupção contra o seu principal rival e garantir presença, inclusive, no segundo turno da disputa. Para Lula, uma busca incansável pelo que chamamos de voto útil. Ciro Gomes, em tendência de baixa nas últimas pesquisas, pretende atacar tanto Lula quanto Bolsonaro. E Simone Tebet, que vem subindo nas intenções de votos, demonstra uma expectativa de chegar à frente de Ciro Gomes no domingo. O seu compromisso como eleitor, aqui você que nos assiste e nos acompanha aqui em todo o Brasil no 3 em 1, é o tema da nossa enquete de hoje. Eu quero saber de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, se existe alguma probabilidade do seu voto mudar até domingo. Você pode mudar o seu voto ou não? Ele está 100% definido. Corre lá no jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial no site da Jovem Pan. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino já conectado, Cristina Grêmio, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Ótima tarde para vocês. Consta, começo por você hoje, buscando entender um pouco as estratégias para esse debate. Você acha que promete ou a gente vai ter uma conversa meio morna? Não, eu acho que vai ser. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Eu acho que vai ser um repeteco daquele debate que nós vimos na Band, porque ali muitos petistas ficaram assustados, né, com a pouca reação do ex-presidiário Lula ao ser acusado dos crimes que foi pelo Bolsonaro acima de tudo, né? E a verdade é que é indefensável isso. Então, não adianta ter estratégia de marketing, não adianta o ex-presidente ter algum tipo de preparo, de treino, é indefensável. O que toda essa patota tucanopetista está fazendo é tentar passar uma borracha no passado. Mas não vai conseguir, não tem como usar aquela maquininha do Men in Black e apagar a memória dos eleitores. Então, tudo que o presidente Bolsonaro tem que fazer é trazer à tona quem é Lula. A defesa que ele já fez e faz das piores ditaduras socialistas do continente, o mensalão, o petrolão, o que as estatais, para que as estatais serviam no governo do PT, como é que os empreiteiros, banqueiros, todos se lambuzaram, artistas, todos se lambuzaram nesse esquema, e é isso que eles estão lutando para trazer de volta. Então, como é que você defende uma denúncia, uma acusação dessas de maneira convincente? Não dá. Só quando do outro lado tem o William Bonner. Só o William Bonner. Aí você consegue, porque é um joguinho de carta marcada, e o William Bonner vai virar e falar que você não deve mais nada à justiça, Lula. Mas quando tem um presidente Bolsonaro que pode fazer perguntas, ou réplica, ou tréplica, aí não dá. Não tem defesa, Paulo. A turma do voto útil, do antibolsonarismo histérico, Bolsonaro golpista, fascista, genocida, blá, 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 não tem o que dizer. Não vai realmente virar e falar, não, esse governo é uma ameaça à democracia, por isso, isso, isso. Não consegue. E do outro lado não dá para dizer, o Lula não fez isso, 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 porque ele fez. E está muito bem documentado. Então, de novo, o presidente tem uma oportunidade hoje de levar a um público que, cá entre nós, é enganado diariamente na emissora, uma mensagem realista, né? Lembrar quem é Lula e por que eles querem voltar ao poder até sem projeto de governo anunciado. Do que se trata essa união entre tucanopetistas? É isso. Muito bem. Cris, o presidente da República foi orientado por alguns de seus assessores a levar, como, por exemplo, o caso Celso Daniel para o debate de hoje à noite. Eu quero saber se essa é uma estratégia acertada na sua análise. Olha, boa tarde, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. Eu acho que qualquer coisa que relembre o eleitor, quem é Lula, quem é o PT, como eles agem, como agiram nos verões passados,
que resultados eles trouxeram para o Brasil pela forma como agiram. Qualquer coisa que envolva PT a essa altura vale ser lembrada assim. As redes sociais estão muito ativas, né? A militância apoiadora da candidatura do presidente Bolsonaro não deixa por menos. Ela ouve passar uma mentira, como a "você não deve nada à justiça", ou a campanha do lockdown foi "fique em casa se puder". Esse tipo de falácia que eles ficam agora tentando jogar aí para a mídia, para os distraídos, para tentar fingir que não fizeram o que fizeram recentemente e que prejudicaram o povo brasileiro. A militância pró-Bolsonaro está muito ativa há muitos meses já, imediatamente rebatendo. Assim que vê uma narrativa construída de forma maldosa, com meias-verdades ou com falsidades mesmo, vem à tona e traz a verdade. E aí a gente vai ver como é que os outros candidatos vão reagir, né? Porque tem candidato passando pano para as mentiras do PT apenas porque é anti-Bolsonaro, mas tem candidato que não está disposto a entrar nessa, não está querendo se afundar junto com o PT. E aí um caso clássico é o do candidato Ciro Gomes, que está aí batendo de frente, já nos últimos debates fez isso, e eu acho que não vai mudar a postura, até porque foi brutalmente atacado pelos petistas nos últimos dias, especialmente, e está, obviamente, com mais vontade de falar a verdade sobre o PT do que tinha antes mesmo. E vamos lembrar que Ciro, já de candidaturas de eleições passadas, a de 2018 foi uma delas, não se colocou na posição de passar pano para petista, não. Então, eu acho que vai ser um debate bem quente. O caso Celso Daniel é um caso que precisa ser lembrado pelo povo brasileiro. É um petista, foi o primeiro petista a se rebelar contra os mensalinhos, na época eram mensalinhos do PT ali na região do ABC Paulista, ameaçou denunciar quando ele descobriu que aquele desvio de dinheiro e aquele conluio com empresas corruptas não era apenas para um projeto de poder, porque com isso ele concordava com esse tipo de corrupção, mas ele não concordava com o enriquecimento ilícito de petistas e começou a ver os colegas de partido enriquecendo muito, discordou daquilo, ameaçou denunciar, foi morto depois de torturado por 2 dias, brutalmente torturado. E lembrando, 7 testemunhas desse crime foram mortas na sequência, algumas em situação muito suspeitas, como é o caso do médico legista que verificou que o corpo tinha sido torturado, que ele tinha sido torturado ainda vivo, deu uma entrevista para o Jô Soares e no dia seguinte apareceu morto. Então tem muita coisa aí que o eleitor distraído do PT precisa saber, que envolve nuvens negras envolvendo esse partido, não só o candidato Lula, mas o partido como um todo. Muito bem, Cris Serrão, dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, há 2 opiniões que estão se confrontando por ali. Uma opinião de que o presidente da República deveria ter um tom mais ameno no debate de hoje. Essa opinião é majoritariamente colocada por políticos mais ligados ao Centrão, políticos que fazem parte da sua campanha. E a ala mais, podemos dizer assim, de redes sociais, né, que é capitaneada pelo filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, que é uma postura um pouco mais incisiva. Eu quero entender qual que é a melhor estratégia, na sua opinião, Serrão, do presidente da República hoje à noite. Saudações, meus amigos, meus amados haters. A pergunta fantástica. Debate? Hoje à noite nós não vamos ter debate coisa nenhuma. Vai ser debate-boca. Cada um que vai ali vai para atacar o adversário. A meta é essa. Não haverá, de novo, troca de ideias sobre temas relevantes, que é o que se pressupõe de um debate. Quem vai assistir ao programa de hoje à noite na TV Globo vai estar muito mais preocupado se o Arcide vai lá, se ele vai dar vai degolar o Tenório. Tenório que estuprou o Alcides, igual fizeram com o Celso Daniel. Então, olha como é que a ficção se mistura com a realidade, né? Mas, enfim, a Juma disse que vai ao debate, que ela não gostou de nada disso, ela vai virar onça no debate. Então, não dá para levar algumas coisas a sério. Sobre a estratégia de Jair Bolsonaro, ele fará a estratégia da ofensiva. Vai jogar pesado contra Lula da mesma forma como deve fazer Ciro Gomes. Ciro Gomes promete fazer até pior.
vai repetir que o Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa. Esse assunto, olha, a temperatura hoje de noite vai beirar lá a altura do inferno, vai ser digna de algo infernal. Então, debate de ideia não haverá. Bolsonaro vai atacar. E qual vai ser o dia seguinte? A malandragem de Lula vai ser posar de vítima desse debate no dia seguinte nas redes sociais, já que você não terá propaganda eleitoral gratuita, que graças a Deus essa porcaria acaba hoje, pelo menos no primeiro turno, e aí haverá o ataque direto em rede social. O conflito final vai ser decidido em discussões nas redes sociais. E aí quem tiver mais mobilização e mais engajamento poderá ter uma grande diferença na hora do voto. O eleitor ainda pode mudar de voto? Pode ter certeza que sim. Ainda tem bastante gente que não está convencida de em quem vai votar. E a gente aqui faz o apelo. Escolha direito quem vai ser seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, seu governador e seu presidente da República. Porque depois não adianta reclamar do resultado. Resultado que pode ser questionado, mas não adianta questionar, não. Já tem aí críticas ao presidente Bolsonaro, a tal da urna eletrônica. Para de reclamar da urna, presidente Bolsonaro. Nosso problema eleitoral não é a urna, nosso problema é de respeito à Constituição. O artigo 37 diz que tem que ter tudo da administração pública, inclusive a eleição, tem que garantir a publicidade. E o nosso modelo fechado de votação não garante a publicidade. A classe política falhou, o presidente falhou em fazer com que a classe política se convencesse e aprovasse a impressão do voto pela urna eletrônica para você fazer a conferência 100% da sessão eleitoral, o que daria materialidade ao voto. Não houve isso. Então, vamos para a eleição do dogma. O que o TSE disser, o dogma, a velhinha de Taubaté aqui vai acreditar. Piperno, eu quero ouvir um pouco da sua análise sobre essa questão do debate, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro precisa criar um fato. Ao mesmo tempo, a campanha do ex-presidente Lula quer que esse fato não aconteça de maneira nenhuma. Como é que você enxerga essas estratégias de hoje? Paulo, boa tarde aos colegas da nossa audiência. As estratégias hoje elas serão muito diferentes daquelas utilizadas lá atrás, um mês e meio atrás, no debate organizado para a TV Bandeirantes. Por quê? Porque naquele momento havia, como desde sempre, lá desde 2018, uma liderança do ex-presidente Lula em todas as pesquisas de opinião. Em 2018 também era assim, até mesmo quando ele estava preso. E aí, só que naquele momento, em agosto, havia expectativa de que o quadro poderia mudar. Ocorria uma expectativa nos dois principais polos, porque era também o começo do impacto de medidas como Auxílio Brasil, por exemplo, e as outras benesses distribuídas um pouco antes pelo governo. Então, ninguém sabia qual seria o impacto eleitoral daquilo, até que ponto aquelas medidas beneficiariam o presidente Bolsonaro. Do outro lado, havia entre os coordenadores da campanha petista a ilusão de que pudesse ocorrer algum acerto com o Ciro Gomes, alguma aliança com o Ciro, que já patinava em pesquisa com 7% ou 8%, mas ok, era até então alguém tido como algo influenciável por conta de muitas alianças que PT e PDT faziam e fazem, né, em vários estados. Então era um Lula que vinha empolgado pela ótima performance lá nas sabatinas da TV Globo, ao contrário do seu principal adversário, que foi um desastre, reconhecidamente o pior dos quatro. Então havia aquela euforia. Qual foi a estratégia lulista? De querer compor com o Ciro, até chegou no momento lá em que um perguntou para o outro, fez lá uma brincadeira, uma gracinha, tentou de certa forma seduzir o candidato Ciro Gomes e não respondeu com a agressividade conhecida, principalmente nesses momentos de debate de pressão, aos questionamentos do presidente Bolsonaro. Para o ex-presidente Lula, aquele debate não foi bom, assim como também para o presidente Bolsonaro, que não é reconhecidamente um bom debatedor.
Agora, hoje o cenário mudou. Todos os levantamentos, eles apontam que nas contagens, nas simulações de votos válidos, o Lula tem de 48% a 52%. Isso significa que ele já ganhou? Não. Significa que ele está naquela fronteira de poder fechar ou não no primeiro turno, porém, qualquer escorregão hoje é óbvio que pode deixá-lo muito mais longe disso. E segundo turno é uma eleição bem diferente. Em 2006, o então candidato à reeleição, Lula, chegou a esse mesmo momento, também nessa condição de favorito com possibilidade de fechar o primeiro turno, e resolveu não ir. Deu uma banana. Resultado, o eleitor o penalizou. Ele acabou parando em 48,6% e teve que disputar um segundo turno com o Alckmin. Então é claro que aquela lição, ela vem sendo todo dia muito debatida no PT. Aquilo doeu naquele momento. Em relação ao presidente Bolsonaro, hoje ele está numa posição de franco atirador. Por mais que os seus porta-vozes aí tentem, de certa forma, enfim, desclassificar as pesquisas e tal, o fato é que o entorno dele é acostumado a lidar com isso, são políticos experientes e sabem que a situação é crítica. E é por isso que todas essas hipóteses que você, Paulo Matias, citou, de ser mais ou menos duro, de ir ou não de peito aberto e tal, elas estão sim colocadas à mesa e a gente não sabe ainda com toda certeza qual vai ser de fato a estratégia usada. Há quem diga que ele tem que ir para cima, usar essas questões aí de Celso Daniel, Mensalão, Petrolão, tudo mais. Em compensação, tem gente que abomina a ideia de que o presidente, de novo, vá com essa história de ataque às urnas, ao processo eleitoral, porque sabe que a população aprova esse tipo de votação nos seus 25%, 30% da bolha, mas a maior, e isso ele já tem. O que ele precisa é conquistar o resto que ele não tem ainda e para isso tem que mudar o discurso. Não adianta hoje, aos 45 do segundo tempo, de novo, questionar o processo eleitoral, porque a parte mais ajuizada do entorno político dele sabe que isso não rende voto. Constantino, por favor. Não é uma questão de querer conquistar voto ou não. É uma questão legítima que o Brasil sério e atento e honesto, que não vota em ladrão, está percebendo há muito tempo. É a eleição mais manipulada da história, com o TSE virando um partido de oposição, com a mídia toda quase fazendo um trabalho podre de passar borracha no passado do Lula e demonizar o presidente Bolsonaro. Então, o que nós estamos observando hoje é muito preocupante. É um grupo todo em abstinência por verba pública e tentando discutir nos bastidores qual vai ser a partilha do butim, né, quanto vai ficar para cada comparsa dessa pilhagem da coisa pública, se a quadrilha voltar ao poder, e estão todos unidos ali, né, nesse esforço. Então, de novo, veja hoje, eu não recomendo isso normalmente não, porque precisa de um plasio e um engove, mas dei uma lida no Globo hoje. Aí vocês vão ver lá a coluna do Merval, da Malu Gaspar, da Miriam Leitão, cada um numa linha. A Miriam Leitão está dizendo que não existe mais polarização, porque agora o Lula virou de centro e o centro foi pro Lula. Então só tem um radical, o Bolsonaro. Ou seja, o cara do Mensalão, do Petrolão, que bajula a tirania cubana, que gravou vídeo para apoiar a ditadura venezuelana, que defende o companheiro que persegue cristão na Nicarágua. Esse cara é moderado de centro. E o Bolsonaro, com Paulo Guedes, com Tarcísio, com Tereza Cristina, com Marcos Pontes, esse é o radical, esse é a ameaça. Não apontam uma coisa concreta, é tudo narrativa desesperada de tucanopetista que quer expurgar da democracia brasileira uma parcela significativa do povo e todos que têm um pensamento mais à direita, conservador. Então é disso que se trata. O Merval, coitado tucano, já está quase implorando assim, não é carta em branca para o Lula não, a Malu Gaspar vai na mesma linha, né? Não, é o anti-bolsonarismo, ou seja, os caras vão comprar PT e Lula achando que vão levar o Alckmin e o Meirelles, ignorando o Dirceu e o Boulos, né, e o Foro de São Paulo. Então estão todos nessa expectativa. Agora, vamos ver, Paulo, porque eu não confio na lisura do processo, eu e milhões de brasileiros, mas dependendo da quantidade de votos que a gente enxerga nas ruas de apoio ao presidente, né, o presidente leva, talvez, no primeiro turno. Agora,
como é que fica no domingo, se algo parecido acontecer, como é que fica para essa mídia, para esses institutos, entre aspas, de pesquisa, como é que fica? Porque alguma coisa tem que acontecer no país. A gente não pode tolerar isso de maneira impune. Ou virou circo de vez, caso da mãe Joana, que não pode falar em relação ao STF, senão dá problema, virou logo uma republiqueta de banana, né? Então, ou de bananas. Então, assim, cá entre nós, tá todo mundo apreensivo, porque sabe que o sistema podre e carcomido tá jogando pesado, e o jogo é bruto, companheiro, para se livrar de Bolsonaro, custe o que custar, pelos motivos menos nobres possíveis, né? E muita gente teme o processo eleitoral, porque sabe que se houver lisura e transparência, não tem para o ladrão. Muito bem. Piperno, você me pediu a palavra? Por favor. Não, eu pedi, só por conta dessa última parte que o Constantino citou, de como ficam aí, né, todos esses personagens, imprensa, institutos de pesquisa e tal, ele mistura todo mundo nesse pacote, nesse bolo todo. Mas vamos lá, Constantino, e vou falar por mim, até porque você sabe, desde sempre, já discutimos aqui centenas de vezes, eu acredito, mesmo nos momentos ruins, eu acredito sim, né, no que apontam grandes institutos de pesquisa. Então, eu vou repetir aqui o que eu acabei de dizer no primeiro comentário, até para não deixar dúvida nenhuma, e até para você me criticar depois, ou quem sabe na segunda-feira me dá alguma pontinha de razão. Essa história de que, como você disse, o Bolsonaro pode fechar no primeiro turno, nem vale a pena comentar. Isso é uma ficção boba para enganar desavisado. Mas, se o ex-presidente Lula não tiver de 47%, 48% para cima, eu acho que, de fato, os institutos cometeram algum erro. Se tiver, por exemplo, 46, 45, ok, da gente pode argumentar que estiveram na margem de erro. Mas qualquer coisa longe disso, eu vou dizer para você o seguinte, eu vou ser o primeiro a dizer, olha, vocês me enganaram desde sempre, porque desde sempre eu estou acreditando nesses números, que dão aí o ex-presidente Lula na liderança. Eu acho que em relação a isso não vai mudar, tenho, enfim, total certeza de que não vai mudar, e vou pedir desculpa para todo mundo aqui na segunda-feira se houver um resultado diferente disso. Se o Bolsonaro, por exemplo, for o mais votado, estou fazendo... Você está nervoso, hein, Piperno? Não, eu estou assumindo o compromisso aqui de que se o Bolsonaro for o mais votado, contrariando tudo que os institutos de pesquisas disseram desde sempre, na segunda-feira, Paulo Matias, eu vou pedir para que você me chame antes de ler a enquete, porque eu quero pedir desculpas. Já abre o programa com você. Já abre o programa com o meu pedido de desculpas. Agora, pedir desculpas, Piperno, não é exatamente o caso. Se o Bolsonaro for mais votado que o Lula, é o caso de aceitar com humildade que existe um esquema montado, orquestrado, envolvendo muita gente. Perfeito, Constantino. Eu vou fechar com você. Agora, eu quero dizer o seguinte... Eu estou também muito ansioso para saber qual vai ser a sua reação na segunda-feira, caso o presidente Lula seja o mais votado, bem mais votado, ou até mesmo se fechar no primeiro turno. Então vamos lá, eu também pedirei desculpa na segunda-feira se o Lula for o mais votado que o Bolsonaro. Eu estou apostando que haverá segundo turno. Mas se o Lula for expressivamente votado, como estão dizendo as pesquisas, se ele receber muito mais voto assim do que Jair Bolsonaro, eu também pedirei desculpa. Só que em nome do povo ignorante, do povo brasileiro que concorda com a volta da cleptocracia. Então, que a cleptocracia é uma tendência natural no Brasil. O Brasil é um país corrupto, injusto e que gosta das coisas erradas. Então, se isso acontecer, não é nada de anormal. Então, eu também pedirei desculpa em nome desse povo ignorante que quer voltar ao atraso. Ele merece. E a história é correta. A história é sábia. O povo que vota errado, ele aprende de maneira dolorosa. Se isso tiver que acontecer, vai acontecer. E, da minha parte, tranquilidade. Ajuda a pedir desculpa também junto com o Piperno. Vai ser uma beleza. Muito bem. Cris, você quer fazer um complemento final nesse assunto, por favor? Eu acho que a gente está fazendo suposições aqui sem considerar que pode haver uma manifestação popular
tanto de um lado quanto de outro. Eu fico imaginando, se Lula vence no primeiro turno com 171% dos votos, o que vai acontecer com os que votaram em Bolsonaro? Eu imagino que as pessoas não vão dormir calminhas. A gente teve uma manifestação expressiva de apoio ao presidente, muito expressiva, talvez o adjetivo nem seja expressivo, porque ela foi vultosa demais em 7 de setembro. Eu não acho que aqueles milhões que foram para as ruas vão ficar calminhos se as urnas estiverem mostrando algo que as ruas até hoje não mostram, que é um apoio massivo ao ex-presidente Lula. Agora, da mesma forma, se o presidente Bolsonaro vencer no primeiro turno, como pode ocorrer, eu imagino que esse monte de lulistas aí que aparecem nas pesquisas se materializem nas ruas e vão também demonstrar seu apoio ao candidato perdedor. E o que eu consigo imaginar da parte dos partidos que apoiam tanto um lado quanto o outro? Pedir uma recontagem dos votos, que é legítimo. E aí eu quero ver o TSE assumir publicamente que o sistema é inauditável, como já disse a Polícia Federal em relatório em 2016, depois de tentar fazer uma auditagem a pedido do próprio TSE e não conseguir, ou como fez aquela auditoria independente contratada em 2014 pelo PSDB, que não se contentou com o resultado muito estranho das urnas em 2014, e aquela auditoria independente também disse não é possível auditar o sistema. Então, eu acho que tem muitas coisas aí que podem acontecer, tanto se o resultado for para um lado ou para o outro.